Olá, eu sou Gláucia Paiva do Instituto Conexão Sistêmica São Paulo, Brasil. E eu estou lançando uma formação terapêutica com o título de Nexo Renascer Sistêmico. Na medida que eu fui adquirindo esses conceitos, que eu fui estudando e percebendo de que forma eles poderiam ajudar o meu processo pessoal e, portanto, o das pessoas, eu fui construindo uma metodologia. Eu fui desenvolvendo estruturas de constelação, eu fui desenvolvendo caminhos, ferramentas, onde eu fui estudando aqui no Instituto, em um pequeno grupo, e isto foi dando um excelente resultado. E assim eu construí essa metodologia. E hoje eu aplico nos meus clientes no consultório. E tenho muito retorno positivo. Eu recebo muito retorno no sentido de eu consegui sentir diferente, eu consegui pensar diferente, eu consegui fazer diferente. E a minha postura, a minha atitude na vida acabou mudando todo um destino, toda uma forma de estar, uma forma de ser. E as pessoas estão me olhando e me respeitando muito mais do que antes. Então, com esses retornos de cada cliente, esse método foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. E hoje eu tenho muita confiança nessa metodologia que eu acabei desenvolvendo. E resolvi passar para frente, resolvi ensinar. Eu consegui desenvolver 3 estágios desse processo terapêutico. Primeiro, eu constelo o transgeracional, que foi as histórias, dificuldades, alegrias, sucessos e fracassos, alegrias e tristezas de todas as gerações anteriores aos seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, tudo que aconteceu, guerras, doenças, falências, emaranhamentos e os desequilíbrios no sistema familiar, de dar e receber, pertencimento e ordem. E depois disso, eu desenvolvi 3 estruturas de constelação sobre o seu período gestacional, que é onde você copia aspectos emocionais e comportamentais do seu pai e da sua mãe, através do feto, através dos neuropeptídeos e neurônios espelho. Você absorve, você copia, e no primeiro e segundo ano de vida, principalmente. Após isso, você desenvolve uma forma de pertencer ao sistema, uma forma de estar no sistema, uma forma de sentir, pensar e agir. E assim, você vai construindo um papel existencial, um lugar onde você consegue ter a sua sobrevivência garantida no sistema familiar. E ali você repete e vai crescendo e vai se desenvolvendo e aquilo se torna uma lealdade sistêmica. Então você tem o que você herdou do seu transgeracional, o que você copiou dos seus pais durante o período de gestação e primeiro e segundo ano, e aí você tem o que você viveu, o que você aprendeu com seus pais, o que você viu com eles, as experiências que você teve. E depois do teu sistema familiar, você foi para a escola, para a adolescência, e aquilo só foi se reforçando, ok? E eu também desenvolvi 3 estruturas de constelação para a gente estar podendo constelar a sua biografia. Tá? Por quê? Quando a gente faz uma constelação do transgeracional, é profundamente libertador. Mas às vezes a gente continua com uma certa dificuldade de conseguir mudar o comportamento na nossa biografia. Então eu fui desenvolvendo essas estruturas de constelação para auxiliar nesse caminho. Eu fui percebendo que cada vez que eu fazia um movimento sobre a gestação e um movimento sobre a biografia, aquele auxiliava o cliente, não só o transgeracional. Então hoje eu constelo o transgeracional, o gestacional e o biográfico. E este é um processo. Então, quando um cliente chega com um aspecto que ele quer fazer uma constelação, eu proponho um processo terapêutico, que eu chamo de inclusivo transgeracional.
terapia inclusiva transgeracional. E o método é através do nexo, renascer sistêmico. Por quê? Nexo, ele também significa vínculo. A palavra nexo, um dos sentidos dessa palavra é vínculo. Renascer sistêmico, porque a gente aprendeu a se vincular através do sistema familiar. E o renascer sistêmico significa você poder se vincular mais da sua forma, da forma da sua essência, do que você veio fazer nesse mundo, e um pouco menos da forma do seu sistema familiar. É uma transformação, é uma individualização. É você ter mais autonomia, portanto mais espontaneidade. Quando você depende menos do sistema familiar, inconscientemente, na necessidade de sobrevivência, na necessidade do pertencimento, você tem mais espontaneidade, mais liberdade interna, de poder experimentar diferente do que você aprendeu. Você tem mais autonomia de buscar intuitivamente como você poderia se vincular. E esse é o propósito dessa terapia. Renascer sistêmico. Como eu posso me vincular com mais liberdade, autenticidade e intuição, que é a nossa percepção. E nesse processo você acaba se conectando muito mais na tua essência, e isso para mim é desenvolvimento espiritual. Esse é o trabalho que eu desenvolvi no meu consultório nos últimos anos, que eu venho aprimorando, baseado em muitas teorias, muitas técnicas, e eu fui, na minha tentativa de auxiliar o meu cliente a se desenvolver, a se expandir, a criar liberdade de um comportamento que na vida dele já está disfuncional, ele não consegue fazer diferente e aquilo continua prejudicando. Então, eu fui me envolvendo, estudando, criando, auxiliando no processo de liberação, de transformação. E assim eu construí um método que, graças a Deus, é bem eficiente e tem bastante resultados. E eu resolvi ensiná-lo. Então eu estou lançando uma formação terapêutica. Eu reuni todos os conceitos que eu fui adquirindo, fui estudando e fui aplicando em mim mesmo, e com isso eu fui tendo um resultado no meu processo de amadurecimento, no meu processo de autorregulação emocional, e fui aplicando nos clientes, e isso foi gerando um bom resultado. Então eu estou lançando essa formação. Para isso eu vou estar falando um pouquinho por onde eu andei, né, intelectualmente, os conceitos que me guiaram, o que me trouxe até aqui. Eu sou formada em Educação Física em 1986. Naquela época, eu não fui para os esportes, eu fui para o corpo da pessoa, eu fui para o desenvolvimento da psicomotricidade. Eu fiz 2 especializações, reeducação psicomotora, que me ajudou muito a entender o que era um desequilíbrio psicomotor e como lidar com isso. E em seguida eu fiz uma outra especialização com o professor Edson Claro, que era dança e educação física. E nessa formação eu aprendi muitos conceitos da psicologia. Um deles que mexeu profundamente comigo foi Reich, o estudo das coraças musculares. E aí eu comecei a trabalhar com reeducação postural, lordose, cifose, escoliose. E fui começando a entender que tipo de emoção ou que tipo de comportamento poderia auxiliar naquela disfunção, naqueles desequilíbrios. Lógico que a parte fisiológica, né? Mas também a parte psicológica. E assim eu comecei a estudar comportamento. Apliquei muita terapia individual, corporal, nessa reeducação, e assim eu comecei a trilhar um novo caminho. Comecei a perceber a influência das emoções na nossa postura, na nossa atitude, na nossa presença. E assim eu também entrei um pouco mais na medicina vibracional. Eu fiz vários cursos de medicina vibracional. Eu entrei um pouco por aí, isso ajudava muito a pessoa a entender as emoções dela.
E em seguida eu fiz uma formação terapêutica verbal com David Mayo, que é um neozelandês. Eu me formei em 92 com uma técnica que se chama causalidade, que é o estudo da relação entre causa e efeito. Uma técnica verbal que trata os traumas, aonde você ficou congelado no seu passado. Então, desde 92 eu trabalho com traumas e tenho bastante sucesso com isso. Em 2003, eu fiz a minha primeira constelação com Alício Gomes. E aí eu entendi o que era uma constelação familiar. Eu assim, particularmente, eu estava parada no meu processo terapêutico há uns 10 anos. Eu tenho 60 anos, eu faço terapia desde os 20, então é uma história terapêutica grande, 40 anos. E eu estava estacionada, eu não conseguia sair da dinâmica que eu estava. E com uma constelação, em 1h30, eu consegui entender o que eu estava fazendo de errado, aonde eu estava e por que eu não conseguia sair daquele lugar. E aquilo me encantou muito e me liberou muito. E aí eu fui orientada pelo Alício para entrar numa formação das constelações. Naquela época, só existiu a primeira turma formada aqui no Brasil, que era do o Regis que organizava aquilo naquela época, e eu entrei na segunda turma, e a minha formação foi com Gunther Weber, Sigrid Schneider e Jacob Schneider, né? Isso foi em 2003, 2004, em 2008 eu fui para Salvador, na Marisa Sampaio, que ela tinha uma formação internacional em constelações familiares, e eu fiz um módulo com a doutora Ursula Frank Bryson sobre a constelação individual, porque o meu trabalho sempre foi individual. Eu trabalho com pessoas há 30 anos, individualmente. Então, o trabalho de grupo me encantava, eu consegui entender a força daquilo tudo, mas eu não me sentia tão à vontade. E quando eu descobri que tinha uma formação de constelação individual, eu fui até Salvador e fiz esse módulo. Conheci a doutora Ursula Frank Bryson, que foi um privilégio. Ela fez o primeiro mestrado no mundo, em Munique, sobre as constelações individuais. E isso gerou muita teoria, né? Isso foi em 1996, e daí surgiu muitas vertentes sobre esse assunto. Eu fiz esse curso com ela, ela fala português, então eu consegui convidá-la a vir fazer uma formação aqui em São Paulo. Em 2009, nós fundamos, eu e o meu marido, Oswaldo Santucci, fundamos o Instituto Conexão Sistêmica. E assim, nós começamos a fazer as formações internacionais aqui no Instituto, né? Nós já tivemos 1.200 alunos aqui. Nós já fizemos 59 módulos internacionais nesses 11 anos. E já vieram para cá 39 professores diferentes. Então, nós tivemos muito conteúdo sobre as constelações familiares. Aprendemos muitas formas de constelação, muitas estruturas de constelação, muitos caminhos, de muitos assuntos. A gente tem uma bagagem, é um privilégio ter tido um instituto e ter recebido tantos profissionais de primeira linha da Áustria, da Alemanha, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos. Foi um privilégio muito grande. E o nosso repertório sobre as constelações familiares, o meu e do Oswaldo, é vasto, por causa da escola. No meio do caminho, nós montamos uma revista, e que hoje ela tem 5 números, né? Que é a revista sobre as constelações familiares aqui no Brasil. E com isso eu também tive contato com muitos profissionais, com vários artigos, inclusive artigos nacionais. Em seguida nós montamos uma editora, então nós temos 7 livros lançados sobre o nosso assunto, né? Eu escrevi um livro sobre uma técnica que eu desenvolvi em 2011, que se chama Justa Razão. A justa razão é um conceito onde você consegue incluir no processo terapêutico do seu cliente os aspectos transgeracionais dele, que é onde se baseia as constelações familiares, né?
Eu escrevi esse livro, desenvolvi esse recurso sistêmico, apresentei a Justa Razão em um congresso na Dinamarca, em Copenhague, em 2016, que foi também um grande desafio e foi muito bem aceito, e algumas pessoas de lá até hoje usam o recurso da Justa Razão. Isso foi um privilégio também para mim. Além do livro Olhe e Veja Além, nós montamos um grupo de estudos de 9 profissionais, onde a gente se encontrava todo mês para estudar, aplicar um exercício, um no outro, e fizemos isso durante 3 anos, e assim nasceu o livro Toques na Alma, onde cada autor publicou 4 estruturas de constelação, em que nós fomos aplicando um no outro nesses grupos. Um ano depois, a gente lançou o Toques na Alma 2. E aí eu continuei o meu processo, né? Em 2017, eu fiz uma formação que é a Ciência do Início da Vida, que é o CIV, onde você estuda a parte gestacional. Foram 180 horas mergulhada nesses processos de tudo que acontece durante uma gestação. E neste momento eu entendi que a gestação é a passagem do transgeracional para o biográfico. É a fase da sua vida onde o seu pai e a sua mãe estão totalmente envolvidos naquele movimento de trazer uma vida, e como vai ser isso, e como que eu faço isso, e como que é ter um filho, né? E aí a gente ativa todo o nosso repertório transgeracional, todo o arquétipo do sistema da mãe, o arquétipo familiar do sistema do pai, e assim a gente traz todas essas memórias, né? Então, nessa formação, nessa especialização, eu entendi que esse período da nossa vida é extremamente significativo. E aí eu desenvolvi um workshop que se chama Renascer Sistêmico. Apliquei várias vezes o workshop, fiz algumas especializações sobre isso, ensinei os consteladores a poder usufruir desse conceito, e assim eu fui continuando o meu caminho. Depois eu fiz alguns cursos sobre psicodrama, que eu aprendi as técnicas de você poder representar o outro de uma forma diferente, que eu acabei aplicando e incluindo no meu processo terapêutico, que é o que eu faço no consultório e é o que eu vou ensinar. E também me formei em experiência somática, quer dizer, eu já tinha uma formação em trauma, e essa é muito diferente, né? Porque através da percepção corporal. E uma complementou a outra, com certeza. Mas estudando neurociência, estudando experiência somática e vendo o resultado que isso gera, que é fantástico, né? Eu consegui incluir a percepção corporal, o sentido da teoria polivagal, o que é um descongelar, o que é um desinibir uma pessoa, gerar flexibilidade nela, resiliência emocional, através da percepção corporal, e eu incluí isso na minha constelação. Então, eu uni a minha prática teórica e diária sobre descongelar um trauma de anos, com a experiência somática, com o psicodrama e com as constelações familiares. Eu tenho tido bastante sucesso com esse método, e eu resolvi ensiná-lo. Então, eu estou lançando essa formação, que vai estar no site, e quem tiver interessado, eu estou disponível, podemos falar, conversar. Eu tenho um canal no YouTube do Instituto Conexão Sistêmica. Ali eu tenho vários vídeos onde eu estou falando com o meu raciocínio, o que eu penso, como eu lido com as constelações. Nessa formação, eu incluí os conceitos e a teoria e técnicas das constelações familiares, ferramentas do psicodrama e os conceitos de trauma, da traumaterapia, com toda a experiência que eu tenho desde 92 a respeito desse assunto. Então, a gente pode constelar os traumas transgeracionais, os traumas gestacionais e os traumas biográficos. E esse é o conceito desse processo terapêutico. Eu estou disponível se vocês quiserem falar a respeito.
Um abraço, obrigado por me escutar. Até mais.